Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Quais são, e talvez o universo masculino é diferente do feminino, tá? Os esteroides mais populares e qual a tendência de ter um colateral muito forte sobre esses esteroides? Hoje, no Brasil, a gente, por exemplo, os esteroides anabolizantes do Brasil que a gente tem para comercialização são muito poucos, né? Então, assim, os que têm estudo, que ainda é liberado, são poucos. Os principais utilizados são os ésteres de testosterona, né? Cipionato, como o Deposteron, a nandrolona, que é um derivado de testo, não é testosterona, tá? Que é a Decadurabolin. Você tem a Durateston, que é um blend de testosteronas, que contém isocaproato, contém cipionato. O próprio propionato de testosterona, você tem a 1-decilato de testosterona. E qual que é a diferença entre eles? O sal que está ligado, tá? Tudo é testosterona, tirando a nandrolona que eu disse, todos são testosteronas. A diferença é a meia-vida, que é o sal que está ligado na molécula de testosterona, que vai fazer com que essa testosterona seja liberada mais rápida ou mais lenta, aumentando a meia-vida ou não. Hoje de derivado de testosterona que a gente tem liberado no Brasil, derivado, ou seja, você tem o estanozolol, a oxandrolona, que é um derivado de uma progestina, você tem a oximetolona, que é o hemogenin. A gente tinha até um pouco tempo atrás a própria nandrolona via oral, a gente não tem mais, que foi proscrito. E maior popularidade, qual que hoje, vamos falar em massa, né? Não vamos falar em atleta de performance, mais usa. Tá. Principalmente os ésteres de testosterona. Que aí cada um tem... Que assim, na verdade... Tem um pouco a ver com acessibilidade a eles? Total. O quê? Comprar sem receita. Isso, total. E assim, no mundo underground, você tem acesso a tudo. Então, você tem acesso a todos os ésteres e todos os ésteres, todos os derivados, que você não tem acesso ao que o médico pode prescrever. Então, ali você tem trembolona, budenona, você tem dianabol, você tem um monte de outros medicamentos que são esteroides anabolizantes, ou também que não são esteroides, mas têm características anabólicas, como clenbuterol, como os peptídeos, como os SARMs, que você só encontra no mercado negro. E é popular, a gente não pode fechar o olho para isso, porque porque as pessoas usam, Rafa. Não tem jeito. Hoje, muitas vezes, a maioria dos meus pacientes, se eu pegar ali minha carta de pacientes, 92% dos meus pacientes já usaram esteroides anabolizantes sem prescrição médica em algum momento da vida. Principalmente porque a nossa faixa etária hoje de atendimento é ali por volta dos 30 até os 58 anos. Então, em algum momento dessa vida, esse cara já usou, essa mulher já usou na academia. E baseado nesses casos clínicos aí, qual que é, vamos usar frequência? Não, de maneira bem objetiva, qual que é os casos que deu merda aí? Com que tipo de Colaterais, né? Principalmente com associação, empilhamento de muitas aplicações de testosterona. Dosagem, né? Que no caso é posologia. E 5 derivados de testosterona, tudo junto. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. A pessoa usando? Então, eu já peguei paciente no consultório que aplicava 2 gramas de testosterona por semana. E não é um fisiculturista nem nada. Estética? Estética. Pessoa do dia a dia, técnico de informação, tecnologia de informação. Agora, quando a gente vai mais pro universo feminino, realmente essa dificuldade da mulher com ganho de massa muscular, com emagrecimento, é maior, né? Sim. Por questões hormonais. Certo. E o que gera muita dúvida em relação ao uso de contraceptivos. Então, assim,
quais são o anticoncepcional? Ele, de fato, ele interfere no ganho de massa muscular e emagrecimento para a mulher? Interfere, com certeza. A gente não pode ser hipócrita de falar que não, principalmente os anticoncepcionais combinados, que são aqueles que têm os dois hormônios, né? Então, esses que são combinados, eles têm um poder antiandrogênico muito grande. Por isso que todas as vezes que a gente, né, começa a menstruar e tal, aí começa a aparecer acne, cólica, a pele fica mais oleosa, que geralmente, principalmente antigamente, hoje nem tanto. O ginecologista já passava um anticoncepcional antiandrogênico. A pele ficava linda, sedosa, o cabelo ficava bom. Por quê? Características femininas. Mas em contrapartida, o que você tinha? Aumento de gordura padrão ginecoide, que é gordura geralmente em flanco, tricipital, essa dobrinha do sutiã, que é interno de coxa, posterior de coxa. Então, a gente falar que o anticoncepcional não atrapalha, a gente vai estar mentindo, principalmente o anticoncepcional combinado. Mas a gente tem anticoncepcionais hoje que não vão interferir tanto nisso, ou não interferem de jeito Quais nenhum. seriam? Os DIUs, principalmente, os não hormonais, eles têm um mecanismo de liberar íons ali no endométrio. O nome já diz, dispositivo intrauterino. Ele tem uma ação local. A função do DIU não é mexer na sua arquitetura hormonal do ovário. A função do DIU é mexer na arquitetura do seu endométrio. Ele previne a gestação, não deixando aquele útero, aquele ambiente ali propício para uma gestação. Mas a mulher, ela ovula. A mulher, ela, em alguns casos, as pacientes colocam o DIU e falam, mas a minha TPM não melhorou. Por quê? Porque ela continua tendo todo o processo ovariano, ele não vai interferir na arquitetura hormonal do paciente. Ou um método contraceptivo que tem apenas a parte progestínica, né? Então, isso não vai interferir na produção hormonal. Anel vaginal interfere, adesivo interfere, pílula com os dois contraceptivos interfere, injetável com os dois também interfere. E pensando no bem-estar, saúde e também resultados estéticos, hoje, qual o método que você aconselha as suas pacientes a utilizar? Olha, eu sempre peço para as minhas pacientes, eu sempre converso com elas, se elas vêm, né, apresentando queixas, principalmente disso. Que toda mulher hoje quer ter definição muscular. É unânime isso. A mulher, ela chega, eu não quero ficar grande, eu quero ficar marcadinho, eu quero ter o meu músculozinho bonitinho aparecendo. Para isso, o anticoncepcional vai prejudicar? Vai, porque como eu já disse em alguns, inclusive até em cafés com a Nutri que a gente já fez, impacta muito mais na dificuldade de perda de gordura do que propriamente dito de ganho de massa muscular. Não é que a paciente que usa contraceptiva, ela não vai ganhar músculo. Isso é mentira, ela vai ganhar músculo. Não numa velocidade como uma mulher que não utiliza nenhum método contraceptivo hormonal, certo? Mas ela vai ganhar. Só que a dificuldade dela perder gordura vai ser maior. Principalmente e aí não tem definição, porque eu preciso, para ter definição, preciso do músculo, eu preciso que essa pele pouse em cima desse músculo para fazer o desenho desse músculo, certo? Sim. E as minhas pacientes, eu geralmente oriento, falo sobre os métodos contraceptivos que existem, mas eu peço sempre para ir na ginecologista e elas conversarem, porque é uma coisa que a paciente também tem que estar muito assim, segura do que ela está fazendo, às vezes momento de vida e tudo mais. Eu, particularmente, eu gosto bastante do DIU, tá? Eu gosto bastante do DIU por conta do baixo impacto que ele tem na arquitetura hormonal. E a mulher consegue focar em uma estética melhor? Exato, exatamente.